Meu nome é Renato, tenho 32 anos e moro hoje no interior do Paraná, mas o que vou contar aconteceu comigo quando eu ainda vivia em Serra Alta, um bairro antigo de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Na época, eu tinha acabado de completar 17 anos e alguns meses e caminhava confiante rumo à minha maioridade, acreditando que entendia o mundo e que nada me surpreenderia. Ledo engano. A vida, às vezes, abre frestas que jamais deveriam ser abertas, e certas visões nos acompanham por toda a existência. Desde criança, sempre fui curioso com tudo que envolvia o sobrenatural. Enquanto outras crianças brincavam na rua até tarde, eu preferia me esgueirar pela casa de Dona Zoraide, uma vizinha faladeira, daquelas senhoras antigas cheias de histórias. Ela era carinhosa com as crianças do bairro e tinha fama de ter dançado com alguma entidade numa festa de quaresma. Eu não sabia se era folclore ou exagero da vizinhança, mas confesso que adorava ouvir cada relato que ela contava, sempre com aquele ar de quem já vira mais do que devia. Cresci entre livros de mistério, filmes de terror e conversas sussurradas sobre coisas que rondavam o mundo dos vivos. Só que, apesar de todo o meu fascínio, jamais imaginei que um dia eu mesmo encararia algo do outro lado. Naquele ano, 2005, eu precisava arrumar um emprego. O serviço militar obrigatório me impedia de ser contratado formalmente, e isso me frustrava. Queria ajudar em casa, comprar minhas próprias coisas e ter um pouco de independência. Minha mãe, vendo meu desespero, pediu ajuda a um amigo de infância, Wilson, dono de uma cachaçaria conhecida que ficava a cerca de 15 minutos de caminhada da nossa casa. Ele era um sujeito bondoso, respeitador, generoso, um exemplo de ser humano. Sua esposa, entretanto, era o oposto completo, ríspida, impaciente e desconfiada. Era ela quem deixava o ambiente pesado, ainda mais porque sempre estava andando pela cachaçaria com passos rápidos, como se estivesse fiscalizando cada movimento. O filho deles, Murilo, trabalhava lá também. Tinha um ar de playboy, mas era gente boa. Entre ele, as cozinheiras e os garçons, todos muito simpáticos, o ambiente não era totalmente ruim. Wilson me contratou para começar lavando copos e aprendendo o ofício de barman com Mateus, o funcionário que estava prestes a se mudar para a Europa. Assim que ele partisse, eu assumiria o posto. Topei na hora. Minha rotina era entrar às 6 da tarde e sair quando a cachaçaria fechava. Em dias de semana, o movimento se encerrava por volta de 1 da manhã. Nos finais de semana, porém, eu só largava por volta de 3 ou 4 da madrugada. Minha mãe insistia para que o guarda noturno, seu Arnaldo, me acompanhasse até em casa. Ele fazia ronda pelas ruas com um apito preso na boca. A promessa era de que ele me esperaria na porta da cachaçaria, mas isso nunca acontecia. Entre ficar parado sozinho na calçada deserta, esperando por alguém que não aparecia e simplesmente ir embora caminhando, eu sempre escolhia seguir meu caminho. Para chegar ao trabalho, eu fazia sempre o mesmo percurso. Passava pelo salão paroquial e pela igreja de Serra Alta, construções antigas que pareciam observar a todos que passavam. A cachaçaria ficava em uma esquina e os fundos davam exatamente para a lateral da igreja. À noite, aquele trecho do bairro ficava silencioso, quase solitário, exceto pelo latido distante de algum cachorro e o ocasional ronco de um motor passando pela avenida mais acima. Foi em uma dessas madrugadas de retorno que tudo aconteceu. Eu havia largado do serviço pouco depois de 1 da manhã. Estava cansado, com cheiro de álcool impregnado na roupa e com a cabeça cheia do barulho dos clientes, mas o silêncio da rua era reconfortante. Cruzei a avenida principal e comecei o trajeto de volta. Assim que me aproximei do salão paroquial, vi alguém parado bem diante da porta fechada. Era uma mulher. Ela estava de braços cruzados, cabeça baixa, mexendo o pé de forma inquieta, como quem espera por alguém que nunca chega.
O som dos saltos dela batendo no chão de cimento ecoava na escuridão. De início, achei que poderia ser alguma moradora do bairro esperando um carona atrasado. A expressão dela, porém, era estranha. Não triste, não brava. Parecia uma mistura de ansiedade com impaciência, um incômodo inquieto, como se estivesse ali contra a vontade. Quando passei por ela, percebi que não levantou o rosto nem sequer se mexeu. Não respirou fundo, não ajeitou o cabelo, nada. Apenas continuou balançando o pé, ritmicamente, como se estivesse presa em um mesmo gesto. Aquilo me causou um certo desconforto, mas eu segui andando, tentando não pensar muito. Depois de passar por 2 esquinas e virar mais 2 ruas, já quase chegando no quarteirão da minha casa, meu corpo congelou. Ali, vindo na direção contrária, caminhando com passos lentos, porém decididos, estava a mesma mulher, a mesma postura, os mesmos braços cruzados, a cabeça baixa, o mesmo movimento nervoso do pé, o mesmo vestido claro. Era impossível, absolutamente impossível, ela ter dado a volta pelos outros quarteirões, corrido tanto e surgido na minha frente. Não havia lógica, nem explicação física que justificasse aquilo. Minha espinha gelou de um jeito que até hoje não consigo descrever. O ar pareceu sumir do meu peito. Ela passou por mim sem erguer o rosto, sem emitir som algum, como se fosse um vulto sólido atravessando o vazio. Quando ela passou, senti algo que nunca tinha sentido antes. Uma presença fria, pesada, como se o ar em volta dela fosse diferente do ar normal. Não era vento, era ausência de vida. Eu corri. Corri como nunca havia corrido na minha vida. Pulei o muro da minha casa em um salto que, sinceramente, não sei como consegui fazer. Minha mãe estava me esperando acordada, como sempre fazia quando eu saía tarde. Quando me viu entrar esbaforido, pálido, tremendo, começou a me perguntar o que tinha acontecido. Eu não conseguia responder. A língua parecia colada ao céu da boca. O coração batia desgovernado. Ela orou comigo, segurando minhas mãos. Só depois disso consegui falar. E mesmo assim, as palavras saíram engasgadas. Minha mãe ouviu tudo com uma expressão dividida entre incredulidade e angústia. Acho que ela esperava que eu tivesse sido assaltado, não que tivesse cruzado com algo que não deveria existir. Mas ela conhecia meu jeito e sabia que eu não inventaria uma história daquelas. O tempo passou, mas o medo não. Durante anos, sempre que eu contava esse episódio para alguém, ninguém levava muito a sério. Diziam que eu devia estar cansado, que minha mente tinha pregado alguma peça. Até que, alguns anos depois, durante uma reunião familiar, quando contei novamente essa história, minha prima Maristela, uma mulher séria, casada, mãe, centrada, me olhou de um jeito estranho. Ela nunca tinha ouvido meu relato. Quando terminei, ela suspirou fundo e disse que aquilo batia com algo que havia acontecido no bairro tempos atrás. Ela contou que, quando era mais nova, uma moça do bairro havia sido assassinada ali perto da igreja. A história era conhecida por muita gente mais velha, mas eu era criança demais na época para entender. Segundo ela, a moça se chamava Helena. Tinha se envolvido com um rapaz do grupo de jovens da igreja, mas ele era casado e tinha medo de ser exposto. Quando ela engravidou, ele entrou em desespero. Para se livrar da responsabilidade, convidou a moça para tomar algo depois da missa de domingo à noite. Comprou um refrigerante e colocou veneno ali dentro. Helena morreu dentro do carro dele, estacionado exatamente na rua do salão paroquial. O corpo só foi encontrado horas depois, já na manhã seguinte. Por ter passado tanto tempo sentada, seu corpo estava rígido devido ao processo natural da morte. Os socorristas precisaram quebrar as articulações para colocá-la no saco de remoção. Vizinhos que assistiram à cena choraram ao vê-la daquele jeito. Quando minha prima contou aquilo, meu corpo inteiro deu um arrepio. A descrição da moça batia com a figura que eu tinha visto. O local era o mesmo. A postura dela, inclinada,
Como quem espera por alguém, a impaciência do movimento do pé, tudo fazia sentido de um jeito macabro. Ela sugeriu que eu procurasse na internet uma foto antiga de Helena para confirmar se era a mesma pessoa que eu tinha visto. Mas, mesmo sendo curioso por natureza, eu nunca tive coragem. A ideia de ver aquele rosto e reconhecer, eu não conseguiria lidar com isso. Prefiro deixar o que é oculto no seu devido lugar. Até hoje, quando passo perto de igrejas à noite, sinto um arrepio automático. É como se aquela visão tivesse me marcado de um jeito que jamais vai me abandonar. Não sei se Helena está presa naquele lugar, repetindo sua última noite, ou se continua procurando por alguém que nunca mais virá. Mas eu sei o que vi e sei que não estamos sozinhos. Agradeço a oportunidade de finalmente relatar isso de forma completa. Talvez não seja a história mais violenta ou cheia de fenômenos gráficos, mas posso garantir, poucas coisas são tão assustadoras quanto olhar nos olhos do desconhecido, mesmo que esse desconhecido nunca levante o rosto. Meu nome eu prefiro não revelar aqui, mas posso dizer que sou uma mulher comum, alguém que acreditava ter fé desde muito cedo, mas que por dentro estava se despedaçando havia algum tempo. Quando tudo começou, eu tinha pouco mais de 30 anos e enfrentava uma daquelas fases que deixam marcas profundas. Eu questionava tudo, principalmente a existência de Deus. Eu havia crescido ouvindo sobre proteção divina, cuidado, amor incondicional, mas nada disso parecia verdadeiro nos meus dias cinzentos. Tudo dava errado ao mesmo tempo. Meu trabalho estava um caos, minha vida pessoal um deserto, meu coração um abismo. Eu me sentia abandonada por algo que até então eu acreditava ser a única força que poderia me sustentar. Não havia mais esperança. Cada oração que eu fazia parecia um grito jogado no vazio. Eu chorava todos os dias e me sentia cada vez mais esmagada pela sensação de que nada tinha sentido, de que não havia ninguém cuidando de mim, de que eu era invisível até mesmo para o céu. Eu comecei a nutrir uma revolta silenciosa, uma mistura de tristeza e raiva, acreditando que Deus, se realmente existisse, não estava nem um pouco interessado na minha dor. E foi nesse ponto, nesse limite entre o desespero e o vazio, que pensamentos sombrios começaram a tomar forma dentro de mim. Eu me lembro claramente da noite em que tudo mudou. Era tarde e a casa toda estava mergulhada em silêncio. Eu estava deitada na cama, olhando para o teto, sem conseguir conter a angústia que parecia rasgar meu peito. Pela primeira vez, considerei seriamente acabar com a minha vida. Eu planejava deixar tudo organizado no dia seguinte. Escreveria uma carta para minha família, deixaria minhas contas pagas em cima da mesa e encerraria ali aquela existência que para mim não significava mais nada. Era como se eu tivesse aceitado que minha vida terminaria no dia seguinte. E no auge do meu desespero, pensei algo que até hoje me arrepia só de lembrar, que se Deus não se importava comigo, talvez o inferno pelo menos tivesse alguém para me receber. Foi então que o cansaço emocional me derrubou e eu adormeci. Mas o que se seguiu não foi um simples sonho. Foi uma experiência tão vívida e aterradora, tão impregnada de detalhes, que nenhum sonho comum poderia produzir, que até hoje me pergunto se eu realmente dormi ou se fui levada para outro lugar. No início, eu estava em um lugar bonito, silencioso, quase sereno demais. Havia árvores altas, pássaros coloridos e uma luz suave atravessava tudo, como se fosse fim de tarde. Foi então que um homem surgiu vindo em minha direção. Ele usava vestes brancas, mas não era um branco comum. Era um branco ofuscante, tão intenso que quase machucava os olhos, mas ao mesmo tempo transmitia paz. Conforme se aproximava, aquele brilho parecia envolver tudo. Ele parou diante de mim, olhou nos meus olhos com uma expressão que eu jamais havia visto em ninguém e disse: "Filha, vou te mostrar algo."
mas preciso que você preste muita atenção. Não tenha medo, eu estou contigo. Assim que ele terminou de falar, o cenário inteiro mudou. Já estávamos em uma estrada de pedras irregulares, estreita e difícil de atravessar. O céu acima era completamente nublado, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. Nós caminhamos por aquele caminho pesado durante um longo tempo, mas em nenhum momento ele soltou minha mão. Era como se aquele simples toque fosse a única coisa impedindo que eu desabasse no chão. Em determinado ponto do caminho, ele me pediu para fechar os olhos. Quando permitiu que eu os abrisse novamente, já estávamos em um lugar sombrio, tão escuro que parecia devorar a luz ao redor. Eu senti o medo subir pelo meu corpo como se fosse uma onda gelada, e quando olhei para ele, percebi que apertava minha mão da mesma forma que um pai aperta a mão de um filho assustado. À nossa frente havia um corredor longo e escuro, e ao longe eu pude ouvir gritos. Não eram gritos isolados, eram milhares. Era um coro de sofrimento tão profundo que parecia cortar o ar. Caminhamos até uma porta pesada e, ao atravessá-la, o terror tomou forma diante de meus olhos. Havia um caldeirão gigantesco, cheio de pessoas queimando, como se estivessem sendo derretidas vivas. Elas gritavam por socorro, estendiam as mãos, imploravam, mas eram empurradas de volta para dentro por criaturas horrendas, com formas distorcidas, olhos vazios e sorrisos monstruosos. Eram demônios, eu não tive a menor dúvida. O homem ao meu lado disse: aqui estão aqueles que nunca creram, aqueles que escolheram negar a existência do Pai até o fim. Avançamos mais um pouco e chegamos a outro caldeirão ainda maior. Ali, homens e mulheres sofrendo atrocidades inimagináveis. Eles eram violentados por demônios de formas grotescas, que riam enquanto repetiam os atos mais cruéis possíveis. Eu fiquei tão apavorada que comecei a chorar. Foi então que o homem me explicou: esses são os infiéis, os adúlteros, os que permitiram que a mentira e o desejo tomassem o lugar da verdade. Continuamos caminhando. O terceiro caldeirão tinha pessoas sendo esquartejadas por demônios que arrancavam seus membros sem piedade. E de forma aterradora, os membros voltavam ao corpo, apenas para serem arrancados novamente. Era um ciclo sem fim. O homem explicou: aqui estão aqueles que ouviram falar de mim, mas recusaram a verdade até o último suspiro. No quarto caldeirão, vi pessoas sendo envenenadas, enforcadas, torturadas de maneiras tão obscuras que meu estômago embrulhou. Ele disse: e aqui estão aqueles que, como você pensou em fazer, tiraram suas próprias vidas. Eles repetem eternamente o momento da morte que escolheram. Eu fiquei paralisada. Meu coração parecia estar sendo esmagado. Perguntei se aquele era o destino de todos, já que havia tantas almas ali. Mas ele respondeu: não, apenas daqueles que recusaram a verdade e abraçaram a escuridão. Logo à frente havia uma sala enorme, diferente das outras. Parecia uma espécie de câmara de reunião. Eu ouvi vozes discutindo e então ouvi o meu nome. Uma voz grotesca dizia: ela está quase concluindo o que planejamos. Amanhã receberemos a alma dela. Outra voz respondeu: vá até ela agora e faça com que tire a vida imediatamente. Eu fiquei em choque. Quando olhei para o homem ao meu lado, ele apenas disse: feche os olhos. Quando os abri novamente, voltamos ao campo sereno onde tudo havia começado. Com uma expressão cheia de amor e tristeza, ele disse: eu te mostrei tudo aquilo porque você precisava saber o que aconteceria se seguisse pelo caminho que decidiu. Depois daquilo, eu nada mais poderia fazer, mas você ainda tem escolha. Eu desabei em lágrimas. Disse a ele que me sentia abandonada, que nada dava certo, que eu estava cansada. Ele respondeu: eu sempre estive contigo, mas você fechou as portas do seu coração. Eu te protejo desde o ventre da sua mãe. Eu conheço cada passo seu.
Mas você permitiu que a escuridão ocupasse o espaço onde eu deveria estar. Me deixe entrar novamente. Depois do deserto, vem o manancial. Eu posso arrumar sua vida, mas preciso que você permita. Foi naquele instante que eu percebi. Aquele homem era Jesus. A presença, o amor, a firmeza, tudo fazia sentido. Ele me levantou do chão e disse: agora volte. Mas saiba que uma legião de demônios está indo para sua casa neste exato momento para tentar levar sua alma. Lembre do que eu te disse, expulse-os. Acordei imediatamente, e assim que abri os olhos, senti uma pressão horrível no peito. Era como se algo tivesse se sentado sobre mim. A atmosfera do quarto estava pesada, sufocante. Eu não estava sozinha ali. Comecei a clamar pelo nome de Jesus com todas as forças que tinha. Quanto mais eu clamava, mais leve eu ficava, como se algo fosse empurrado para longe. Eu orava e sentia a presença maligna recuar. Depois de algum tempo que pareceu uma eternidade, a pressão desapareceu. Eu estava exausta, mas livre. Na manhã seguinte, sem pensar duas vezes, me vesti e fui até a igreja que eu frequentava antigamente. Lá, eu desabei. Chorei, orei, entreguei minha vida inteira de volta. Saí de lá, leve como há anos não me sentia. Desde então, minha vida mudou completamente. Eu me reorganizei, reconstruí minhas relações, curei minhas emoções e reencontrei o sentido que eu achava ter perdido para sempre. Hoje sou casada, equilibrada, feliz e abençoada em todas as áreas. Eu não ia contar essa história porque sei como ela soa, fantasiosa, exagerada, impossível. Mas eu quase tirei minha própria vida e algo real, me arrancou do precipício. Se você que está ouvindo isso está pensando em fazer o mesmo, saiba que existe saída, existe luz, existe alguém que se importa. Eu espero, de verdade, que isso toque o coração de alguém, porque aquilo que eu vi naquela noite é real, tão real quanto a vida que você está vivendo agora.